Boa noite. Oi, Beta. Acho Oi. que você tá um pouquinho é, cortando É, sua testa. é aquelas coisas, a gente arruma e na última hora é claro que temos que fazer ajustes. É que a hora que a tela divide em dois, ele muda um pouco a O ângulo. configuração. É só trocar de lugar, peraí. Ó, Vamos tá trocar. vendo? Quando eu diminui a tela, ele muda a proporção. Pois é, tava tudo arrumadinho certinho, obviamente. Aí, melhorou? Tá melhor. Acho que agora dá pra te ver sem cortar um pedaço da. Deixa eu Vamos. colocar a imagenzinha aqui. Tudo certo aí? Seu Santo Antônio tá hoje aí pra fazer companhia pra gente? Não, hoje não havemos Santo Antônio. Ah, Mas hoje se não tem quiser, Santo pode ter o Ió. Já que o tema é cavalinho, né? Se quiser, eu pego ele aqui tá aqui perto. Peraí. Oh! Né? Pronto, já que a gente faz lives temáticas, né? Que a gente combina a blusa com. Até tentei aqui. O bala no alvo tá aqui. Olha, tem Até tentei, cavalinho. Minha tinha que ter visto o dia que eu achei o Ió na loja. Eu voltando da loja com a sacola deste tamanho, o pessoal olhando pra minha cara, ninguém entendendo nada, perguntando pra quem era. Né? Assim, qual criança vai ganhar isso? É pra mim mesma, né? E nós já temos altas histórias, né, Ió? A gente já viajou. Já tirei foto dele no ônibus uma vez de viagem indo pro Rio. Coloquei ele na cadeira, tirei a foto e mandei. Tô a caminho. Aquela coisa, viagem com mascote. O Ió sempre me acompanha. Ió Bom, bisonho, né? Depende da tradução aí, porque é, cada hora existe um nome, né? é verdade. Eu já vi também como bisonho. Bom, vamos lá. Boa noite, Noraholics. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma trilogia muito importante na carreira da Nora Roberts, que é a Corações Irlandeses, que não tinha esse nome a princípio, porque o primeiro livro, que foi o primeiro livro publicado pela Nora Roberts, ó, já chama de Noraholics, o primeiro livro publicado pela Nora Roberts foi o Almas em Chamas. Não era para ser saga, trilogia, sequência, nada. Tanto que muitos anos depois, quase uma década depois, que foi publicado o segundo livro, e o terceiro quase uma década e meia depois, né? É. Acho que o primeiro e o segundo a diferença é de pouco, 5 ou 6 anos, eu acho. É, Eu não o sei. primeiro é de 81, ó, vou até ver aqui, ó, o primeiro é de 81, o Isso. segundo é É de de 80. 80, é de 88 Ah, tá. e o E o terceiro, terceiro é de 2000. Então, foi bem, assim, foi bem estava até espaçado. pensando, se eu não me engano, depois a gente pode até conferir a data, mas eu acho que 2000 foi quando acabou o contrato da Nora com a Silhouette. Com a silhuete, eu Então, acredito que sim. então você pode reparar, foi quando ela publicou também o último do Cordina. Aí esse, eu acho que ela saiu meio que fazendo assim, vou fechar ciclos aqui. Aí só ficou aberto uma grégua, né? Como a gente já falou. Mas Infelizmente. ela veio fechando os ciclos todos. Vamos falar umas curiosidades sobre essa série aqui. Eu até fiz umas colinhas, porque senão é muita coisa para lembrar. Ah, sim, tem que ter nem meu nome, se deixar. Bom, a Nora Roberts adora cavalos. Isso a gente pode ver em várias obras dela, no Traições Legítimas, nesse daqui. Nos, E no. Ai, gente, como é que ele chama? Trilogia do Círculo. É no Círculo, não é? Que tem. que tem São. cavalo, Tem, porque uma das tem os personagens cavalinhos. ela anda a cavalo. E no Primus Odayer também, Sim, uma das ela gosta filhas muito de sempre cavalinhos. tem um cavalo. No Traições Legítimas, especificamente, tem o derby, né? Tem corrida de cavalo mesmo. É, que eu digo assim que o plano central não, o plano de fundo da história
é cavalo, especificamente. Tô olhando aqui se tem mais algum que eu lembre. Numa das lives a gente comentou que muitas vezes aqui no Brasil eles trocavam o nome das personagens. Os Aham, tô nomes esperando. estapafúrdios, assim. No caso desse Corações Irlandeses, do Almas em Chamas, especificamente, eles trocaram o nome da Adélia, tá? A Adélia, ela colocou... Aqui saiu como Adélia Devlin, mas o nome dela não é esse, é Adélia Canene. E se eu não me engano também, do Almas em Chamas, a governanta da casa se apresenta como Ana, acho que é isso mesmo, como Ana, e nos outros é Hannah. É, só Gente, uma pra que diferençazinha, Jesus? assim, uma pequena diferença. Hoje em dia, talvez, eu acho que esses livros iam ser até vetados, né? Porque eles têm bastante. Não é que tem algumas coisas preconceituosas, é porque na época a gente tinha uma visão de mundo diferente, e ainda bem que a gente evolui, né? As coisas mudam. Então, se alguém for ler essa trilogia, tem que ler lembrando que é um livro do começo da década de 80, né? Tá. Com muito resquício da década de 70, com machismos, né? Com É, coisas bem e diferentes, né? a gente também precisa levar em conta, né, pelo menos até o pouco que eu sei, que o ambiente como ele se passa, né, o ambiente de criação de cavalo, o ambiente de Ah, comércio ele é. de cavalo, é, eu não sei se predominante, mas muito masculino. Sim, Então, sendo uma hoje em mulher dia nesse, ainda é. ainda, Imagina há décadas imagina 30 anos. atrás. É. Né? Então, assim, ser uma mulher nesse espaço não era fácil. E Não. acredito que ainda hoje continua não sendo. No primeiro livro, que a gente tem o Travis, que é o dono dos A fazenda cavalos, da é, fazenda, né, a Campos Reais, depois volta com o nome em inglês nos livros seguintes, mas tudo bem. é verdade, tem esse detalhe. É porque eu li para essa live, eu passei, né? Eu li o Homem em Chamas dá para ler, né? Porque É bem curtinho. o Então, as mudanças de nome para deixar um filho de Deus doido aqui. eles têm essa mania. No primeiro livro, então, a gente tem a Adélia e o Travis. A Adélia, ela é irlandesa e acho que ela morava com a tia, né? E Isso. ela Ela acaba tinha ficado a tia órfã, morava com a falecendo. tia, que não era muito virtuosa, né? Aí ela entra em contato com, acho que o tio dela, né? O Ped, ou é parente, agora eu não lembro E qual que era o migrou grau. para o tio. Ele migrou para os Estados Unidos. E Era o aí ela vai irmão, trabalhar né? do pai, né? Aí ela vai para os Estados Unidos para trabalhar na fazenda que ele trabalha. No segundo livro, a, quem vai para os Estados Unidos é uma sobrinha da Adélia. E no terceiro Isso. livro, a mocinha do livro é a filha mais velha do Travis com a Adélia. É bem legal. E curioso, porque no segundo livro, até pra gente. Porque quando eu li, eu achava que era só os dois, né? Vou mostrar as minhas coleções aqui. Eu achava que eram Você não só sabia esses que dois. tinha, ou você não sabia que Eu não tinha sabia, nem o sonhava que mistério tinha de uma flor. o mistério de uma flor, que é por isso. Ele é até o único que eu não tenho. Tava tentando procurar, porque a versão original dele do Brasil foi do Momentos Íntimos. Por isso Isso, que eu falei até que é você essa tem ele. capa aqui, ó. Eu não É que eu tô mudando o escritório de lugar e tá tudo empacotado, né, os meus livros, ó. Achou o Marie Kondo aí, né? Menina, quando baixa Exatamente. o Marie Kondo é complicado. Essa quarentena a gente fica meio louco, né? Não, eu tô. A minha mãe tá pedindo. Você tem que limpar as coisas na estante, você tem que tirar, arrumar, ver se você quer. Eu só tô enrolando a Marie Kondo. Eu tô enrolando mesmo. Gente, tirar é fácil, difícil é colocar tudo de volta. Exatamente. O problema é colocar de Então, assim, volta. não tudo de volta, que um ou outro você vai deixar para trás. Tem até uma pilha aqui que eu já tô separando para doar para biblioteca. Mas eu fico assim, gente, se antes cabia, por que agora não cabe? Eu tirei livro. Eu também fico com essa dúvida, eu não sei o que acontece, né? Que sempre. É igual quando você desmonta alguma coisa, sobram uns parafusos, né? Você fala, de onde veio isso? Nossa, me manda desmontar nada, não. Você nunca mais vai conseguir remontar. Ai, gente, tô cismada com essa franja.
cabelo cresce, não tem salão, você fica brigando. Acho que Ah, agora, mas o agora meu, ela tá, ó, fala você certo. viu? O meu também, ele tá todo. Eu não ligo, eu adotei o visual espetado, eu deixo ele de qualquer jeito. Eu dou uma arrumadinha, ele fica assim, ó. E ó. Não, no meu caso aqui, o problema é que a franja tá crescendo, eu tô virando floquinho, ela vai direto pro meu olho. Ela É, consegue driblar o óculos e cai direto no meu cai olho. direto. Eu não sei como. É. Mas voltando. Então eu não Voltando. sabia que tinha um terceiro livro. É, o primeiro é o Almas em Chamas, que é o Irish Thoroughbred, que seria uma tradução literal de a Puro sangue. raça pura, o puro sangue irlandês, né? Que é um trocadilhozinho bem machista aí, Com o né? cavalo. O segundo é o Irish Rose, que é o que você achou que não Que eu era parte nem da sabia. É. Mistério de uma Flor. E o terceiro é o Irish Rebel, que é o Coração Rebelde, que é da E aí, o best-seller. curioso é o seguinte: no Irish Rose, a família do primeiro livro vai visitar a terra natal da Adélia na Irlanda, que é um condado minúsculo. Eu nem olhei no mapa para ver onde que ficava. Eu acho que era mais para o sul. Ela fala uma hora que ela quer juntar dinheiro para ir para Dublin, e Dublin é no norte, então ela deve estar, né, pressupõe-se, mas não tão perto de Dublin, Mais para baixo ali. mas para baixo na ilha. Aí, e fala que ela trabalha numa mercearia do O'Donnell, que aí depois, né, fazendo a conclusão, eu acho que é parente do moço que imigra da Irlanda para cá, Para cá. fazer o par no terceiro. Só que lá é O'Donnell, aqui é Donnelly. O Off caiu no navio e ficou pra lá. Você sabe que em 2014, só para aqui, né? O primeiro foi lançado lá atrás, em 81, na série Fascinação, que era da Nova Cultural, não é isso? Né? Da Abril, na verdade, depois E Nova Cultural, é depois o aquele. segundo. É. Aí o Ele saiu segundo nessa já. versão aqui, que é É, disputada a tapa, a foice, custa caro, essa entendeu? daí eu Aí eu vou guardo bonitinho. sentar. Eu paguei uns 50. Até o preço. Não, eu não tiro para provar. Eu não Mas tiro. possivelmente eu paguei também quando eu comprei. Eu comprei no meio de outros. Acho que foi, sabe, aqueles lotes que você compra que tem 50 livros, aí tem Aham. 3 que você quer, só que sai merreca, sei lá, você paga R$ 15 e 50 livros. Ah, quem dera. Ai, saudades. É, hoje em dia tá difícil Saudades. isso. Hoje em dia, É, R$ 15 é um treco quando a gente não consegue comprar o mínimo para poder encadeirar. exato. O segundo é Momentos Íntimos, né? O terceiro da best-seller. Aí tem a Harlequin, como não tinha mais nenhum lugar para achar isso, para não ter mais os estapeamentos por causa do primeiro Né? livro, a Harlequin publicou aquela versão que a gente fica xingando, que são aquele que cai a. Eu não tenho dessa versão. Aliás, eu queria ter comprado o Mistério de uma Flor dessa. Esse aqui é o Encantado dos Donnelly, mas é para as pessoas lembrarem. Eles Que é relançaram essa. Que se você né, abrir, se você abrir nesse muito, formato. Se você abrir muito, é um desespero. cai todas É as folhas. bonito. É bonito. Tenho que admitir. Ele é bonito, bem feito, mas é um pouquinho desesperador. Saiu Pra em gente que gosta de nada. 2014. Isso. Esse saiu em Está 2014, aí. mas assim, leiam, porque é bem bonitinha a história, vocês vão gostar. Mas agora vamos falar da história em si. Primeiro a gente estava contando sobre as coleções aqui. Eu tenho essa versão, tá guardada, enfiada no fundo do baú lá. Eu não, eu acho que se eu já comprar, como a pandemia, né, tá, obviamente, né, só serviços essenciais, eu não, faz 3, 4 meses que eu não sei o que é ir no sebo também, porque ele tá fechado. E aí eu ainda não tive, como não tá podendo, né, e antes eu não encontrei, porque se eu encontrar no sebo o Mistério de uma Flor, eu compro, porque eu tenho os três, um de cada versão, fica lindo. Eu não tenho aquela coisa que as pessoas têm de querer tudo igualzinho. Eu tenho apego sentimental, porque assim, igual a minha coleção de Harry Potter. É a original que eu comprei lá atrás. Por quê? Ah, mas saiu capa de tudo quanto é jeito. Ah, mas foi aquela ali que eu li primeiro. Então, é só se eu perder por alguma queira Deus que não, né? Queira Deus que não, porque eu já perdi 200 livros, então não vou pedir mais, né? Sim. Mas é só se eu perdesse que eu compraria outra. Pelo valor afetivo que a gente dá, né? O apego. Por isso que Marie Kondo aqui em casa ia ser a briga de foice. Mais do que para alguém conseguir o Alma em Chamas da versão Fascinação.
Eu tenho apego com os livros da Nora porque eu tenho a coleção. Então eu compro as edições diferentes que vão saindo, a idiota aqui compra. E é o inferno porque eu tenho uma estante só de Nora e a minha estante... mentira, não é só de Nora. É de Neil Gaiman e Nora. Eu tenho, assim, fixação por esses dois escritores. Do Neil Gaiman tem Deuses Americanos, eu acho que eu tenho 4 edições diferentes e uma americana. Eu acho engraçado isso, porque, por exemplo, com Harry Potter não funcionou. Mas com os McGregor, vocês viram, minha coleção tem 3 livros lá repetidos que eu tô assim. Como eles vieram parar aqui? Não sei. Sabia? Surgiram aqui, gente. O que eu posso fazer? Falar, não. Gente, a gente aqui acolhe, cuida bem dos livrinhos. Bom, Guarda, gente, deixa eu presta perguntar maravilha. aqui. Deixa eu perguntar para quem aqui já leu algum desses livros? O primeiro, o segundo, o terceiro, os três? Alguém já leu? Vamos ver se o pessoal responde. Vamos ver se alguém já Aí, leu aqui. ó, tá esperando a resposta, gente. Ó, você fica fazendo essas lives, eu fico arrumando bichinho de pelúcia. Daqui a pouco eu vou fazer live de bichinho de pelúcia. A Você sabe que criança eu em si não. adora. Você coleciona Funko, né? Eu não coleciono, eu não compro nenhum. Zero. Eu não comprei, eu me segurei. Porque se eu comprar um, eu vou ter um problema muito sério. Então o que que eu faço? Eu dou de presente. Eu compro e dou de Mas eu te presente, entendo, sabe? eu te entendo. Tudo aqui começou por causa do Loki. Ah, eu quero um Loki. Aí saiu, eu queria o Loki dos Vingadores. Aí saiu o Loki do. Não, na verdade eu peguei o Loki do primeiro Thor, dos Vingadores eu não tenho. Aí eu queria o Loki. Aí depois saiu o Loki do Mundo Sombrio. Poxa, tá tão legal. Vai querer também. Aí veio o Loki do Ragnarok. Acho que eu quero também. Resultado, eu tenho 3 Loki. Tá vendo? 3. O perigo. Aí Ó, depois aqui começou. Ah, já que eu tenho Loki, eu posso ter os outros. Aí começou a multiplicação de Funko aqui em casa. Aí A depois. Thay já. Ai, desculpa, Beto, eu te cortei. A Thay leu primeiro, a Sônia leu os três, a Cíntia do Fotos Livros já leu também o primeiro, a Silvia acho que leu um aqui. Bom, então, desculpa se a gente Então, der algum spoiler aí. Apesar que a gente. tentarei não dar. Então, só Tentarei uma não dar. coisa. Qual que é o seu livro preferido desses três? Dos 3, o Coração Rebelde. Coração Rebelde? Eu confesso Até que o porque meu eu preferido. fiz a leitura inversa. Foi o primeiro que eu li, né? E aí, quando você fez igual eu fiz ontem, meio que fiz a leitura jato dos 3, a gente vê a evolução de como até a Nora passa a tratar a personagem feminina ao longo do tempo, ao longo, Diferente, né? como que muda. Aí eu acho que eu gostei mais do terceiro. Eu gosto do primeiro. Eu gosto dessa série, eu acho muito fofa, é uma trilogia que eu gosto. Mas o que eu mais gosto é do Almas em Chamas pelo valor sentimental também. Sabe? Aquela Então, coisa de ser o primeiro livro e o é livro que impressionante. a Nora escreveu. E, gente, lá ela já mostrava que ela era uma boa escritora, mesmo tendo os absurdos, inclusive aquele que você mandou Não, gente. um trecho, né? Aquele lá Não. é bem. Esse é de segundo. Esse é do Mistério de uma. Só piora, né? Depois Vai descendo você tá assim com ele aí. a curva. Você tá com ele aí. Não, eu não tô com nem. Ah, não Não, tô, dá eu para tô sem você os ler uma livros sua. aqui. Ah, você diz qual é a citação? É. Não, mas agora Peraí. no primeiro vamos Não, falar do tá, Alma tá no em meu. Chamas. Eu tô usando o celular. Eu também, o meu tá no Primeiro vamos falar do celular, Homem mas de Chamas, pra gente chegar lá. Vamos lá. depois dá um jeito de chegar lá. Seguinte, é, como a gente viu aqui que é o primeiro, né, o Alma em Chamas, aqui na versão Fascinação. Que tem uma Ele é capa que eu acho medonha, gente. Essa capa é feinha, coitada. olha, depois daquela ali da série noturna, essa capa é linda. É bom, é. Entendeu? Pelo menos aqui ela já dá a pista, né? Ó, cavalinho lá no fundo, mocinha, mocinho. Eu achei engraçado que eu passei o livro inteiro acreditando que ele era louro, ele era moreno, mas tudo bem. Por alguma razão vocês veem que ele era louro, mas deixa pra lá. E então, como a gente já passou por alto aqui, a Adélia, que na versão em português é Devlin, na versão original é Cunane, ela se mudou da Irlanda, ela migrou da Irlanda. Olha, O Thales parece uma soltou um dessas. aí.
aquela capa da revista Seleções. Mais um pouco daqui a Sim. pouco, a gente tá chegando. Mas vamos lá. Ela imigrou da Irlanda para os Estados Unidos porque ela era órfã, morava com a tia morreu, ela não tinha condição mais de segurar a pequena fazenda dela sozinha, fechou tudo e foi morar com um tio em Maryland, eu acho. Acho que a fazenda é Maryland, porque depois eles vão para o Kentucky, vão para Virgínia fazer competição, mas aí Maryland é fazenda. Eu não lembro agora o nome da cidade. E Mas aí ela eu acho que é Maryland mesmo, porque tem aquele derby super famoso em Kentucky. é, E aí ela vai trabalhar, ela vai lá para a fazenda e lá ela se oferece para trabalhar com os cavalos, até porque tinha um cavalo lá, o Majestade, que não era legal não. Assim, não era qualquer um também, ele não ia com qualquer um. Porque o bichinho era temperamental. Não tão temperamental quanto a égua que aparece no terceiro livro, que é a Betty Betty, né? A Betty Mar. Aquela lá é campeã. Ela assim, ela tá pra coadjuvante, tipo a noiva Harper, né? Vamos cumprir o nosso papel de Ah, citar a noiva Harper, que ela fica feliz e não boicota a live. Aí, ela ela começa a trabalhar com o cavalo, ela vê que o pessoal vê que ela tem um talento com o cavalo, que ela conversa com o bicho, aquela coisa meio a fascinação que existe dos irlandeses com os cavalos, que a gente, né, pra gente abraçar um estereótipo. E aí, ela começa a ver que ela tem jeito para morar, e ela começou a ajudar, a cuidar. Mas ela é uma mulher no meio de um bando de homens sem o que fazer. E para completar, o chefe da fazenda, o dono da fazenda, o Travis Grant, também. Beta, deu uma cortada aqui. Acho que a noiva Harper tá atacando novamente. A noiva Harper atacou novamente. Então tá. A gente já fez já tá pago, já citamos Noiva Harper. Ó, Aí, Beta, peraí que deu umas travadas. Peraí, calma. melhorou? Alô? Oi, Peraí que tá melhor? tá só restabelecendo as coisas. Peraí. Só um minuto que deu um tilt aí de. Vocês estão ouvindo, gente? Eu agora tô quietinha. Peraí, eu tô te ouvindo assim, meio cortadinho. Melhorou, gente? Você tá me ouvindo bem, Beta? Tô te ouvindo bem, por isso que eu É? estranhei. Eu não reparei aqui que tinha travado. Bom, então tá. Vocês estão ouvindo Então vamos. bem a Beta? Beleza, estão ouvindo. Vambora, vamos lá. Vamos ver. Bora. Então a heroína viaja para morar com o tio Pedrick, que trabalha como treinador dos cavalos da fazenda Royal Meadows, que é as Campos Reais, né? Campos Reais, é. Campos Reais. E lá tem o primeiro confronto, que é assim, os confrontos que são estabelecidos ao longo dos 3 livros, a gente já vê aqui. O primeiro, ela era pobre, ele era rico. Então, tinha Ah, a ela tá dando um história. golpe nele, né? Não, aquela história de eu não sou do seu nível, eu não sou digna de você. Segundo, o fato dela ser mulher em um ambiente predominantemente masculino. Terceiro, o fato de que estamos em um ambiente machista e homens que tomam a decisão. Tanto que a sensação que a gente tem, o livro é bonito, a gente sabe que Nora, assim, quem lê fala, nossa, Nora escreveu isso. Não, Nora começou disso e evoluiu daí. Então, temos um bom ponto de partida. É uma história simples e bem contada. Tem os bastidores de corrida de cavalo, de treinamento de cavalos para corrida, e tem um personagem extremamente machista, que é o Travis. Mas por que ele é machista? Porque, como a gente disse, ele foi escrito na década de 80, ele é filhote daqueles anos que, acho que se eu não me engano, a política nos Estados Unidos era dos conservadores, né? Era o Reagan, aquela coisa Sim, bem, né? bem Bem, quadradona. bem quadradona. Então, não destoa disso. Embora ela seja uma heroína que, quando tem que falar, ela fala. Ela não tem, né? Vem assim, porque vocês irlandeses têm temperamento ruim. Ela fala, com todas as letras, uma ao lado da outra. Às vezes ele não gosta muito de ouvir, ela continua falando. E ela fica, e ele confunde ela muito. Ela fica confusa, ela não sabe se ele quer. Ela não sabe o que ele quer na vida. Ele quer, não, quer casar, quer
treinar o cavalo, quer dar uma cenoura pro cavalo, porque ele confunde. Eles, na cabeça dele, a gente lendo isso agora, com os olhos de agora, a gente percebe que ele tomou a decisão bem antes dela pensar em gostar dele. Ele já se interessou por ela e falou, quero ela. É E ela minha, falou assim, eu quero essa daí. ela é minha. Aí ela já estava assim, nossa, ele é bonito, nossa, ele é legal, o que eu sinto por ele? Não sei o que eu sinto por ele. Eu tô sentindo por ele, alguém me ajuda? O que eu vou falar? Então, assim, a menina, coitada, é muito confusa nesse ponto, porque ela não consegue ler os sinais que ele dá, embora os sinais que ele dá também, vou te contar uma coisa, totalmente confuso. E a heroína, eu gostei dela ser cabeça quente, né? Porque quando você junta alguém mandando e alguém que não quer obedecer, o livro garante. E tem os bastidores mesmo das corridas. Então a gente já vê. E tem aquelas situações bem típicas de romance dessa época. Se vai casar, se não vai, atração, a heroína passa por um momento de perigo, é salva pelo herói. Então a gente tem esse padrão acontecendo. É O que ele precisa segundo livro salvar a mocinha, né? tem que salvar, Precisa tem que salvar, salvar a mocinha. tem que salvar a mocinha. Embora hoje em dia ela sentaria uma frigideira na cabeça pra gente pegar um cash freer lá, né? A Tip, senta a frigideira no cara e tenta se virar. Mas naquela época não, mulheres vulneráveis. Não, Renan, a gente tá falando do Almas em Almas em Chamas. chamas. Sabe? 1981, um ano muito distante. Já tem muito tempo. Beijo pra minha irmã que nasceu em 1981. Ela curtiu com a minha cara na internet essa semana, eu sou obrigada a devolver a gentileza. Aí, o segundo livro, como a gente falou, é O Mistério de uma Flor. E aí nós temos o mesmo padrão. A Renan não conhece. Renan, é a primeira história que a Nora Roberts escreveu, né? Fazer um recap rapidinho com o Renan. É o Vamos primeiro mostrar livro aqui. que a Nora publicou. Deu origem a uma trilogia que nem ia ser trilogia, mas ela escreveu depois. Ela escreveu esse livro, O Mistério de uma Flor, que é o que eu não tenho, e o da Rô tá empacotado, porque baixou a Marie Kondo lá. Ela tá remanejando a casa. E o terceiro é esse, Coração Rebelde. Depois, na literatura de mulherzinha e no Nora Roberts Brasil, tem as capas, os textos, informações. No meu site tem as resenhas. Esses dois estão em um texto e o Mistério de uma Flor está em outro. Depois, quando a gente colocar o link da live, quando a gente colocar o vídeo da live, eu coloco os links também. As informações. Desculpa, as informações. Coloca lá Corações Irlandeses no Nora Roberts com BR. Você acha também não estão as resenhas da Beta ainda lá, que vão. Novidade, vai ter várias resenhas da Beta lá no Nora Roberts Brasil. Mas por enquanto, nesses daí tem as informações técnicas, as capinhas, etc. E no literatura de mulherzinha tem os Tem tudo. comentários, né? E tem a resenha mais elaborada do segundo livro. E aí, o segundo livro, a família do Travis e da Adélia, né? Vai visitar a terra natal dela, a Irlanda. E aí lá eles conhecem os parentes. Que tipo de parente? É aquela história de minha mãe é tua prima de não sei o quê. Quando você vê, quase a Bíblia. A cidade inteira. Todo mundo na cidade é parente. Mas aí é um parentesco daqueles assim, não é primeiro grau, não. Nem sei que grau que é, mas aí para facilitar, todo mundo é prima, tia, sobrinha e acabou. E aí o que acontece? A gente tem de novo aqui essa mesma tríade. A heroína cabeça quente, que fica confusa com o protagonista. A gente tem, de novo, a luta de classes. Ele é rico, ela é pobre. A menina, a Erin, que é a protagonista, ela começa o livro muito ressentida de receber os parentes ricos dos Estados Unidos, porque ela também é um pouco ambiciosa, mas não é aquela inveja de, poxa, ela tem. Poxa, eu queria ter. E morando aqui, nesse condado, nessa comunidade, no fim do mundo da Irlanda, como é que eu vou ser alguma coisa? Então ela tinha essa insatisfação dentro dela, e isso meio que explodiu nela. Assim, ela tomou um tapa na cara dela mesma quando ela viu a família da prima, sobrinha, enfim, dos A parentes. prima, ela é sobrinha, prima não, ela é sobrinha da Adélia, vamos dizer assim. Parente. Aí, senta aqui, ó. Ajuda a tia, vai. E aí, ela acaba atraindo a atenção do convidado que foi com eles para a viagem. Quem é o convidado? É o Burke Logan, que era o dono da fazenda vizinha à fazenda do Travis.
e da Adélia. Aí o cara do outro bateu o olho, gostou, mas ele meio que gostou, só que o problema dele é que ele não sabia o que fazer com ela. Porque ele é daquele tipo que gostei, mas não quero casar. E nessa época, olha só, nós estamos falando, gente, não é romance de época não, tá? O livro foi lançado em 1988. A gente não tá Mas falando ainda tinha o tá? negócio que Até mulher. hoje tem, É, se mas naquela bobear. época era pior ainda, né? Mulher A que pior sai é, com. Não tá né? casada, Mal vai ficar falado. falada. Eu Vai achei ficar engraçado que falada. tem a cena que o cara vai pegar a mão dela, ele não sei o que acontece, ele pega a mão dela, aí ele vê que a mão dela era de mão de quem trabalha, sabe? Mão de gente que Sim. trabalha. Aí, quando vai tá passando a fofoqueira na rua, ela pronto. Ela pensa assim, ah, meu Deus, as duas me viram, vão falar pra rua inteira que tinha um cara pegando a minha mão. Eu tô, Jesus! É o equivalente de um exposed hoje na internet, É. entendeu, gente? O vizinho fofoqueiro, vizinho ou vizinha fofoqueiro, passando na rua, viu uma coisa que ele achava que era, em 3 tempos o bairro inteiro sabia. A começar da sua família. Ele ligar a primeira Sabia da pessoa que. versão dele, né? A versão dele, o que ele viu. Porque assim, é óbvio que a primeira pessoa para que ele liga é o parente da menina e fala assim: você sabe? Né? Por isso que eu falei que até hoje tem algumas coisas que não mudaram. E aí, ela fica, e ele vê nela, ele sente que ela tem essa ambição, essa vontade de sair dali, de não passar o resto da vida naquela cidade, de fazer outras coisas. E ela tinha plano. Como é que chama? Ela tinha um plano de ir para Dublin, né, que é a capital da Irlanda. E aí ele oferece a ela, já que ela era contadora, e ela fazia a contabilidade da mercearia do hotel, era de 3 lugares, mercearia, hotel e farmácia, era de 3 lugares na aldeia, ela era contadora. Aí ele oferece para ela a oportunidade dela ir para os Estados Unidos, né, aproveitar que eles iam voltar, e trabalhar como contadora na fazenda dele, porque um contador dele tinha feito um investimento no dinheiro alheio, então ele estava Deu um preso. golpezinho. Tava Deu um assim, pra que golpezinho. você tem tanto, você não vai dar falta. Cara, deu falta. A gente tá falando sobre Mistérios de uma Flor. Infelizmente eu não tenho como te mostrar, porque esse eu não tenho a capa. Peraí, deixa eu pegar aqui. É dessa série aqui. A Rô vai mostrar a capa. E aí, ela... Esse aí, ó. Entendeu? Das trilogia Corações Irlandeses. Hoje a gente foi no baú da Nora. Todos nós tomamos antialérgico, podem ficar tranquilas, nós não vamos espirrar, não vai ter nenhuma it aqui. A gente foi lá no baú da Nora hoje pegar os Jurassic Park, os 2 primeiros. Né? Isso porque o baú da Nora é de 1988, né, gente? É um baú Não é perto. nem não é tão. Não é tão baú. Né? É literalmente século passado, mas nem tanto. Século passado, mas não troco. E aí, ai meu Deus, como é que é o nome dele? O Logan, Burke Logan, leva a Erin para morar nos Estados Unidos. Ela vai morar, obviamente, como toda boa moça de família, com a prima, tia, parente, a Adélia, e ele na outra fazenda. Só que os dois olham um pro outro, faíscas. Seja as faíscas de atração e as faíscas que um irrita o outro irrita um, aí um não sabe o que fazer com isso, o outro também não sabe. Aí fala, e começa, enfim. Muita confusão. Frente. Nesse também tem os bastidores do mundo de criação de cavalo para corrida, das corridas de cavalo. Esse até, inclusive, tem os bastidores das tramóias por trás das corridas de cavalo, de apostador. Tem uma trama, uma subtrama girando em torno disso. E eles estão muito, assim, e aí foi que eu te falei que eu estava lendo, estava passando o olho, né, para tentar lembrar os principais pontos, que já tem um bom tempo, Sim. tem 11 anos que eu li o Mistério de uma Flor, e eu não estava lembrando muito, eu lembrava de cavalo, tem cavalo. E casal que nos indica, mas tem cavalo. E aí, eu estava lendo hoje, mandei para Rosana um trecho do livro, eu falei assim, o cara fala aquilo para mim, ele leva a minha mochila na cara dele, entendeu? Assim, vai lá na cara dele. Ele compara, beleza. Tira o tênis e dá né, e dá uma cacetada na cabeça. Porque geralmente a minha mochila tem um monte de tranqueira, então ela é pesada. Então ela vira um Mjolnir, entendeu? Na cara dele. Porque ele compara, ele quer fazer. Ele não quer fazer um elogio, porque na verdade ele não sabe elogiar. Se ele soubesse elogiar, ele não falaria o que ele falou. Mas ele vira para ela e fala que o cabelo dela é meio aquele castanho, meio ruivo, não sei o quê, era da cor do mogno
do criado mudo dele. Aí já errou tudo. Se ele falasse, nossa, da cor da madeira de uma árvore rara, assim, da pensa. Tá. Ou só da cor de Agora, mogno, né? Assim, de uma da cor cor de... do mogno. Não. Hoje em dia, porque naquela época, na época quem fez a tradução do livro, ainda não tinha. Hoje em dia nós sabemos a conotação racista do termo criado mudo. Aí agora a gente lê o livro e já... Jesus amado, mudem isso. Eu já tá tudo errado. Já estava errado antes, agora está mais errado ainda. Né? Criado mudo é um termo racista, então já não tinha que estar ali. Só que a gente só veio acordar para isso no ano da graça de 2020. Pra vocês terem ideia. E aí, não, qual versão que você leu, Sônia? Nessa que eu li, fala criado mudo. Na versão lá do Momentos Íntimos tá como criado mudo. Talvez na versão de 2014 eles tenham Já tem mudado. versão... Mas esse eu não sei, porque eu li lá atrás, né? O outro eu comprei e guardei. Então, a versão original, década de 1988, as pessoas não tinham muita sensibilidade para termos que pudessem ofender raças e orientações sexuais. A gente Na vê isso. verdade, eu acho que ninguém parava para pensar em Ninguém nada, parava né? para pensar. E assim, literalmente, ninguém parava para pensar. É só vocês olharem o seguinte. Se vocês pegarem, igual a minha irmã que tem, eu já vi, o DVD dos Trapalhões. Não, Não, eu Sônia, tô mas falando. exatamente, a gente está falando que não pode falar, A gente tá exatamente o falando isso, que ponto. não pode falar. É isso que a gente tá chegando nesse ponto. Se vocês pegarem o termo, o DVD dos Trapalhões, com as piadas que eram feitas na década de 80, hoje nenhuma seria feita. Porque hoje a gente vê que aquilo é totalmente errado e equivocado. Você não Sim, pode usar de características físicas ou de orientação sexual ou do que quer que seja para você menosprezar uma pessoa, para fazer graça em cima de uma pessoa. não Então, a mesmo, gente não pode vê, mesmo. olha só, olha que absurdo. A gente precisou passar anos para a gente entender isso. Assim, como a gente está atrasado. Mas que bom que o mundo Que bom vem, que pelo menos entendeu. E no vem caso, eu evoluindo estava. vem evoluindo para melhor em umas coisas porcaria, mas em outras, nessa parte de conscientização, as pessoas estão mais conscientes das coisas e param de falar bobagem, né? E no caso, eu falei, a primeira coisa, eu mandei esse trecho para a Rosana. Primeiro, eu fiquei chocada de ver a comparação. Segundo, É, eu fiquei estarrecida de ver o criado mudo, porque eu falei, gente, se eu tivesse lendo aquilo na década lá atrás, eu não ia perceber. Hoje eu percebi e me incomodou profundamente. Eu tô assim, gente, olha só, o cara conseguiu ser numa frase tecnicamente que era para ser galanteadora, ele conseguiu ser misógino e racista. Num balaio só. em um minuto ele conseguiu Por isso que eu chutar falei, a para os minha dois mordida ia lados. na pança dele. Eu ia ficar muito irritada com um negócio desse. Porque dá raiva. Porque assim, gente, quer enaltecer, né? Nossa, seu cabelo é bonito. Igual já viu. Ah, é brega? Mas não, olha, o cabelo dela lembra às vezes o pôr do sol, aquela vermelhada. Não, falar que era mogno Sim, usado móvel, me poupe, não tem menor cabimento, né? poupe. Mas, Total. mas aquele E aí, assim, negócio, isso hoje em dia já era, é óbvio que na época já era errado, mas hoje em dia, isso como a gente tem consciência, não tem hoje em como dia a gente você tem consciência. mudar. Aí. Não tem como você mudar a obra, porque era num O contexto original. naquela Mas aí, época, o por isso original. é que eu tô até pontuando isso. A versão original, eu não sei em Sim. inglês como está escrito. Eu Eu não também não sei, sei pode ser que seja até pior, né? A gente não sabe né? como é que foi. Até isso aí é interessante. Pena que não tem em e-book, mas se alguém tiver esse livro em inglês e puder Eu verificar quero para a gente poder saber, né? só para a gente pensar. É o contexto da época. Sim, É sim. como a gente, graças ao bom Deus, mudou. Mas de qualquer forma, contexto da época ou não, comparação com o móvel não é para lisonjear ninguém. Eu também acho. Eu também acho. E o que eu falei com a. Como é que chama? Falei com a Rosana, eu li aquilo e falei, cara, olha só, aquilo me deu um nervoso, gente, vocês não imaginam. Eu falei, assim, como é que esse cara fala isso? E aí, esse é um dos exemplos, porque o que a Erin tem de emotiva, de passional, de apaixonada pela, como eles dizem, a gana irlandesa, o outro tem de frio,
de calculista, de eu tenho essa mulher que não sei o que eu vou fazer com ela, vou contratá-la como contadora, mas eu quero ela para minha cama, só que eu não vou, enfim, não posso tê-la como amante porque não compensa, não, ela não quer. É essa bagunça, entendeu? Para a gente tentar explicar. E aí tem os problemas, os bastidores da corrida de cavalo, e vocês vão ter que ler para descobrir. E aí veio o terceiro livro, que foi o que eu falei com a Rosana, que é o que eu gosto mais. Você viu que eu escrevi primeiro um, primeiro outro, o primeiro e o terceiro, e depois é que eu fui ler o Corações. E aí, aqui, o que que pega? Além do machismo, além de tudo, ele é o, entre aspas, pobre. Ela é a princesa. E desde o início, o livro... Filha ela é Adélia e do Travis. Filha do primeiro casal, filha mais velha. Filha mais velha. Eles tiveram algo, não vou falar, eles tiveram, não esquece, é a filha mais velha. Pronto, vocês leem lá e descobrem. E aí, o curioso é porque a gente começa o livro acompanhando o Brian. Quem que é o Brian? É um cara que também queria largar a vida na Irlanda, queria emigrar. Ele não se apegava a lugares, ao contrário de mim, que me apego a livro, ele não se apegava a lugar nem nada. Ele fazia o trabalho dele, quando cansou, pedia as contas e ia para outro. E como ele era um bom treinador de cavalo, sempre aparecia emprego. E aí apareceu para ele a oportunidade de emigrar para os Estados Unidos, viajar para os Estados Unidos para trabalhar nos Estados Unidos na fazenda do Travis e da Adélia. E aí o livro começa com ele conhecendo, ele conhecia o Travis, mas começa com ele conhecendo a família dele. E aí ele tem uma opinião preconceituosa de que todo mundo era rico, todo mundo era aquele gente que quer tomar água, levanta a mão, já aparece 500 pessoas para servir, que é tudo gente educada, refinada. E aí você fica assim, cara, que chato. Meu Deus, que cara chato! O tempo todo ele tirou conclusão precipitada. E ele vai apegado a essa conclusão precipitada por boa parte do livro. Até mesmo quando a gente. Mesmo quebrando a cara, né? Mesmo não, vão aparecendo as evidências, né? Assim, vão aparecer as evidências de que não é bem assim como ele pensava, mas ele continua apegado na convicção dele até quebrar a cara. E aí eu aconselho que vocês leiam, especialmente a cena que ele entra no escritório da Kelly, que dentro da fazenda, a filha mais velha, Kelly, tinha uma escola de equitação. E ela tinha um ódio mortal quando alguém virava para ela e falava: você fica tempo demais na sua escolinha. E aí, por isso que eu acho que eu entendi, porque qualquer um de nós fica irritado quando alguém menospreza aquilo que a gente gosta. Porque não foi escolinha no sentido fofo e agradável. Não, foi para dizer que era... Foi aquele coisinha menor. É porque você é rica, não tem com que ocupar seu tempo, você fez uma escolinha. Ah, gente. E ela escuta isso, sem brincadeira. Tem uma parte da história que ela escuta essa palavra assim, no mesmo dia, ela escuta umas 3 ou 4 vezes. Aí ela história. Eu dou toda a razão a ela. Assim, sem contar que ele estava merecendo levar uma frigideirada, vamos dizer assim. Ele estava merecendo levar várias. Não era uma só, não. Levar várias. E aí o que acontece? Como no primeiro livro, que tinha um cavalo difícil, tô de olho nos seus Funko Pop. Um dia a gente faz a live só disso. Eu vou mostrar minha coleção. Não tem de cavalo. Eu até olhei se eu tinha o mais perto que eu vou chegar a cavalo aqui é o Loki, que na mitologia nórdica tem a ver com cavalinho. Né? Mas, enfim. Cavalinho é ótimo. Cavalinho no sentido fofinho. Eu não tô menosprezando o Sleipnir. Igual o cara menosprezava a escola da filha. Né? E ela tem um cavalo aqui que é complicado. Na verdade, é uma égua. É a Betty, que era chamada Bad Betty. É Betty Betty, né? Bad Betty. Deve ser Bad Betty. Bad Betty. Bad Betty. Betty Betty, parece, né? Betty Betty. Aí, que eu tava fazendo hoje um curso de inglês que foi divulgado pelo Padre Fábio. Não sei se você viu no Twitter o vídeo que ele divulgou do curso intensivo de inglês. Então, o Betty Betty vem de lá. Ai, Jesus, quanto tempo? Você tá vigiando o tempo, né? Porque senão a gente vai ser chutado. Igual depois você vai não, a gente não vai ser chutado. Eu tô olhando no relógio. Eu ia pôr um relógio aqui, eu esqueci. Enfim, a Betty, ela odiava seres humanos no geral e em alguns momentos a gente concorda com ela, né? Que é meio difícil.
E aí o que acontece? Ela estabelece uma relação com o Brian, porque o Brian até fala assim, ela na verdade é uma rainha, vocês é que não descobriram que ela é uma rainha, vocês não a tratam como rainha, por isso ela fica irritada e sai dando coisa em Deus do mundo. Quem nunca, né? Quem não queria? Os jockeys da fazenda tinham medo dela. Ninguém conseguia treinar a Beth, porque a Beth era intratável. Mas aí, é claro, vem o irlandês, começa a conversar em gaélica com o cavalo, diz que ela é uma rainha, que ela é linda, que ele entende o desejo dela de correr, mas que ela precisa treinar, que se ela treinar muito, ele vai colocar ela nas melhores pistas, aí a Beth se apaixona, a Beth fica completamente encantada pelo Brian, e aí que a situação começa a andar. Em compensação com a Kiley, ele começa todo, eu quero, eu isso, não sei o quê. Mas quando aquilo inverte o jogo, primeiro ela prova que não era aquela princesa de mimada, né? Que faz aquele, né, assim, só fica em casa, só faz foto para posar, que não tem nada, que tem uma escolinha para fazer bonito. Quando ela prova que não é isso, e ela vira e fala, assim, Miquel, eu também te quero. Menino, o bicho fica com medo. Adorei isso. Ele, assim, sabe? Ele tava indo, igual no tabuleiro de jogo lá que você avança a casinha, de repente ele começou a voltar a casinha correndo, porque ele ficou com medo. E ela tomou a iniciativa. Curtir. Valorosamente curtir. E novamente aqui a gente tem os bastidores das corridas de cavalo, tem também a encrenca que muitas mulheres ainda enfrentam por estar nesse ambiente. E a curiosidade é porque, como a Nora evoluiu, você lê os 3 livros, perceber a mudança do papel da personagem feminina principal, que deixa de ser tão me salvem e vai pro. Se eu tiver que brigar com um cara, eu vou brigar. Ah, mas você é muito independente. Ok, eu gosto de você, não, mas eu também vou comprar minhas. E ainda o fato dos cavalos terem uma possibilidade, além de ser treinado para corrida ou para ter cavalinhos e potrinhos valiosos. Porque aqui mostra o aspecto terapêutico dos cavalos, como que eles ajudam crianças e jovens com alguns problemas, né? Equinoterapia? Não tem chega uma, a falar da terapia. tem um nome parecido Eu acho que é mesmo. isso. Esqueci de pesquisar, eu ia Tem anotar isso. tem bastante tratamento com crianças que têm paralisia cerebral. Opa, caiu. E Tem algumas também outras. alguns problemas com dificuldade de confiança nas Sim, pessoas, aí o cavalo ajuda. E assim, isso tem aqui. Então, assim, é legal, porque ela passou 3 livros mostrando os bastidores do treino do cavalo, até mesmo a maldade com os cavalos, porque tem criador, né? Claro que não os protagonistas, né? Eles respeitam os cavalos. Quando vê, olha, já não tem mais para correr, deixa ele aqui, ele vai ser um reprodutor. Se não tem mais para reproduzir, ele fica aqui. E aí, isso aí, a Taine tá autismo. lembrando, autismo, exatamente. Autismo. Eu já vi autismo, já vi o uso com síndrome de Down também, com pessoas com Sim. síndrome de Down, Com dificuldade. paralisia cerebral, Então, isso com reabilitação para quem sofreu tem. acidente. Então, assim, Tem também. mesmo que de uma forma pincelada, a gente vê isso aqui também. Então, é bem legal mostrar a evolução disso. Tem maus tratos aos animais que tem a briga, olha, Renata, minha irmã, você tá aí, Renata, bom te ver, falei de você. Algumas manhãs atrás, depois você vê a live pra perceber. E aí, você viu o que eu falei? E aí, o... né? Laço de família. E aí, aqui fala isso. Romance de banca, gente. Entendeu? Aquela que vende peixe de banca assim. Eu acabei de lembrar de uma coisa. Você sabe qual é a outra série que tem em cavalo? Além do Traições Legítimas, que não é uma série, eu acho que é aquela trilogia do sonho. Ah, do sonho eu não li. A trilogia do sonho, se eu não me engano, também tem criação de cavalo em um deles. E Se eu aí, não me engano. que eu ia chegar. Porque o que eu falei, quando a gente brincou, quando a gente foi definir o assunto da semana, né? Poxa, o que nós vamos falar essa semana? Ah, vamos falar do Homem em Chamas? A primeira coisa que eu mandei pra Rosana, um link com foto de cavalos irlandeses. Olha como ele é lindo! Eles são felpudinhos. Eles Mas são felpudinhos. eu não sei se você já andou a cavalo, Beta. Ou chegou Lógico. perto de um. Não, não é lógico que não é assim. Menina, com a minha coordenação motora, pensa a tragédia que ia ser pro cavalo, coitado. Mas esses cavalos de terapia aí, não é que são terapias, são bem talvez mansinhos.
Eu teria que Cavalo tem uma coisa. Cavalo tem uma coisa. Se ele saca que você tem medo, meu, ou que você tá com medo dele, porque, assim, cavalo é um bicho muito grande. Ele é um muito bicho. feliz Ele é lindo. Eu adoro cavalo. Cavalo eu acho que é um dos animais mais bonitos da natureza, tirando os também. felinos, os grandes felinos, sabe? Tigre, leão, etc. Agora, o bichinho é o seguinte: se você tá com medo dele, meu, ele te morde. Quando você tá montada nele, ele dá uma paradinha, o desgraçado, e ele abaixa, ele dá uma, sabe, ele dá uma baixada, você vai, oh! Se Mas ele deixa sabe eu que ver se ela fica. eles Não, fazem isso. Eles são ó, o cavalo quando você vai montar, pelo menos a primeira vez, tal, eles são bonzinhos, é igual um cachorrinho, vamos dizer assim, sabe? Eles são bonzinhos, você conversa mas aí com quando ele eles. vê, fala assim, essa aqui não é de nada. Ele Oba! fala, oi! Aí você tá lascado, porque ele vai te testar e ele percebe. Pois é, aí eu não tenho ninguém para me salvar, nem o Chapolin Colorado. Então o que acontece? Eu acho cavalo bonito. Olha lá, o Renan falou que andou de cavalo 3 vezes morrendo de medo, tá vendo? A gente respeita, a gente sabe onde a gente põe nosso pezinho. Porque quando eu trabalhava em rádio, eu cobria jogo de futebol no estádio. Eu fazia repórter até chegar no campo, né, de fazer reportagem de campo, antes eu fazia entrevista com o pessoal que chegava, repórter da galera. E aí o que acontecia? Geralmente em alguns jogos ia a cavalaria da polícia militar. Então tinha jogo que eu já conhecia o cavalo. Sei. Eu já tinha visto ele no jogo antes, e um mais lindo que o outro. Aí às vezes eu ficava assim, moça, eu posso passar a mão? Tipo assim, o coitado do policial desse Jeca, tatu. Mas é tão bonito o cavalo. Ele é tão lindo. Você quer passar a mão de qualquer jeito, que é um bicho maravilhoso. Ele é lindo. E aí, eu tinha essa memória do cavalo e de outra coisa também. Aí, assim, não entregando, mas tem uma Três série de. minutos. Então, vamos lá. Uma série de documentários da National Geographic, bem também da época desses filmes. Tem um chamado A Balada do Cavalo. Não, Balada do Cavalo Irlandês. É um documentário de 1985. Então, se alguém achar, até me avisa onde tem, que eu gostaria de ter. Porque eu vi esse documentário uma vez, não lembro onde. O danado documentário é lindo, mostra o cavalo, passagem da Irlanda e tudo mais. E só lembrando, para fechar antes que o Instagram expulse a gente, o cavalo ele é um animal que tem muita simbologia em várias mitologias. Tem na Grécia, na Roma Antiga, na chinesa, na mitologia até da Mongólia e da mitologia celta. Aí eu colei que na mitologia celta ele representa boa sorte, abundância, está sempre ligado aos deuses e deusas, além de ser a representação do sol. Como a Nora sempre escreve alguma coisa ligada aos celtas e à Irlanda, não é à toa que ela gosta de cavalo. Sim. E os cavalos, o cavalo é um arquétipo muito bom. Você pode ver que em salas de grandes gerentes e diretores de empresas tem foto de cavalo, cavalo em É cima da aquela coisa, mesa. a gente olha o cavalo, a gente pensa em liberdade, força, né? Sim. Os carros, né? Potência dos cavalos, quantos cavalos de potência tem um carro? Eu acho um bicho lindo demais. Então, acho que Ó, por isso. ó o Thales falando que ama cavalo e andar a cavalo. Thales, depois você conta pra gente como é que você faz pra ele não dar ele dar Para ele aquelas não andar paradinhas. passear. Então, assim, é uma série interessante de ler por isso, porque a Nora. Você vê a passagem da escrita da Nora, como que evoluiu, como melhorou, e se você gosta de cavalo, tem esse bônus que ela apresenta as corridas, os bastidores, e essa evolução mesmo dos personagens da forma como os animais são vistos. Ó, Daqui como um filme. a gente falou de cavalo aí, tem mais um minutinho pra gente falar aqui, um tchauzinho. Pode ser que na semana que vem a gente pegue esse link com cavalos aí e a gente vai caçar os outros livros da Nora que tem, A gente vai fazer um dos bichinhos da Nora. Cavalo, gato e cachorro. né? O Renan perguntou se a gente já viu o Poderoso Chefão. Sim, que eles cortam a cabeça do. É no Poderoso Chefão que tem o cavalo que eles colocam na cama Tem. de um dos, né? Tadinho. Tadinho, né? Bom, Tadinho. gente, é isso. Ó, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai desligar antes do Instagram chutar a gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Berta, pela sua presença. Para todo mundo que Tchau. esteve Iota aqui. tchau também. Até Sexta-feira que vem tem de novo papo. A gente aceita a sugestão. Talvez a gente fale sobre bichinhos, né, nos livros da Nora novamente aí.
E assim, gente, bom final de semana, bom final de sexta-feira aí para vocês. Até a Se cuida. próxima. Tchau, Tchau, Beta. Até mais. tchau. Até semana que vem. Até semana que vem.